Boa noite, meus queridos, tudo bem? Venho aqui mais uma vez falar para vocês. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Mas foi a hora que eu tive tempo. E falar para vocês um pouquinho da história de Jesus mais um pouco, né? Hoje o Evangelho fala de uma história, na verdade, de mais uma profecia que estava sendo cumprida. Uma profecia que foi dita e escrita por. Ela foi dita e escrita pelo profeta Isaías, pelo livro de Isaías, né? E fala que conta a história seguinte. Jesus estava com toda a força do Espírito Santo, das coisas que ele fazia, né? E aí ele voltou para Galiléia, justamente para a cidade de Nazaré. Na cidade de Nazaré, Jesus era só o filho de José. Ele não era Jesus lá, Jesus Deus. Ele era ele era Jesus, filho de José, homem, Jesus homem. E aí ele volta para a casa dele. Chegando lá, como era de costume no sábado, ele foi na sinagoga e lá ele ensinava, ele falava e ele evangelizava todo esse povo. E o povo ficava espantado com tudo que ele tinha para falar, com as coisas que ele dava os exemplos, com as parábolas que ele contava, o jeito que ele ensinava. E aí, como era de costume, no sábado, né, ele foi à sinagoga, ele levantou e pôs-se a ler uma parábola, né? Um versículo, uma profecia, na verdade. Foi entregue para ele o livro de Isaías, ele desenrolou, né, o pergaminho naquela época e foi ler. Escolheu uma passagem. E ele escolheu uma passagem aleatória. E Jesus escolheu uma passagem que falava assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos restaurar a vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então ele enrolou o pergaminho após falar isso e se declarar, né? Porque aqui ele falou que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim para os doentes, eu vim para os cegos, eu vim para restaurar corações, eu vim para anunciar a boa nova, eu vim para falar do amor, eu vim para falar das coisas boas da vida, eu vim para anunciar que o meu Pai, ele é amor e ele quer receber todo mundo. Eu vim para curar, para provar para vocês que ele tem a graça, a honra, eu posso curar, eu posso fazer o cego enxergar, o mudo falar, o tetraplégico andar, o leproso purificar. E quando Jesus fala isso, ele se declara Deus. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí, logo após, ele senta, e assim que ele senta naquela igreja lá, que na época não era igreja, né, era templo, todos olham para eles aterrorizados, porque eles sabem o que eles acabaram de ouvir, porque eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. E aí o Jesus só vira para eles e fala assim: hoje se cumpriu essa escritura. Hoje, agora. Ele fala assim, ó, hoje aqui diante de vocês, com o que eu estou falando, se cumpriu essa escritura. Porque essa era uma profecia de Isaías, que o Espírito Santo ia pairar sobre ele, e ele ia curar, e ele ia fazer cego enxergar, ia curar os corações e ia anunciar a boa nova. E aí Jesus, lendo a escritura, olha tanto que isso é importante. Jesus para ler as escrituras sagradas. Ele nos ensina que nós temos que ler as escrituras sagradas. Se ele leu, nós temos que ler. Ele prega o amor. Ele prega que a gente tem que aprender, que a gente não pode ficar estagnado. Ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Mas ele tem a humildade de ir lá ler. Por mais que ele sabia o que estava escrito ali. Ele queria ler para aquelas pessoas, para eles entenderem que o que estava naquelas escrituras, que o que estava na Bíblia era verdade, era real. E quantas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus?
ou mais, ou a gente distorce o que está escrito na Bíblia. Gente, quantas pessoas distorcem o que está escrito na Bíblia? Quantas pessoas lê aqui, Deus é amor. Fala assim, olha, Deus é amor, mas se você usar tal roupa, se você seguir essa religião, se você for casado, se você tiver filhos, se você... Oi? Não. Deus é amor, é simples. A palavra de Deus é simples. Então a gente tem que parar de distorcer o que está na Bíblia. Isso também é pecado. A gente tem que seguir de acordo com o nosso coração, mas principalmente o que está escrito aqui. Hoje o que eu tinha para falar para vocês era ler esse evangelho de hoje, que é Jesus Cristo se reconhecendo Deus, pela uma profecia dada por Isaías há muitos anos atrás. Ele se autodeclarando Deus, porque lá estava escrito, o Espírito Santo pairou sobre mim, porque uniu, porque ungiu, e eu estou trazendo a boa nova, e eu estou curando, e eu estou fazendo as coisas boas, eu estou fazendo cego andar. E depois ele para, todo mundo estarrecido pelo que ele tinha acabado de falar, e ele fala só assim, hoje se cumpriu essa profecia. Então acreditem na Escritura. Ele só está falando, gente, acredita na Bíblia, no que está escrito, no que Deus deixou. Ele inspirou esses profetas para eles falarem isso. Acreditem na palavra de Deus. É isso aqui, ó, que salva. É isso aqui. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Muita gente distorce o que está escrito aqui. Então vai ler, vai estudar, para você saber debater quando alguém falar alguma coisa errada ou quando alguém distorcer as histórias. Deus é amor. E desde o começo dessa semana ele está mandando a gente ser luz sobre as trevas. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã.